Uma armadilha que tem envolvido muitos irmãos são as redes sociais. Elas trazem coisas que atraem e que levam para o inferno. Nós que servimos a Deus devemos sempre ter o cuidado em separar o certo do errado. Devemos orar a Deus constantemente para entender o que agrada a Deus ou não. Lembramos que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. É exatamente o que o Senhor deu de dizer: examinai tudo e retende o bem. Então, tudo é lícito. Lícito é coisa que a lei não impede que exista, que apareça, que ofereça. Não tem nada contra. Existem coisas que a lei, que são ilícitas, essa não se fala, porque não se deve mesmo aceitar e fazer. Mas tem muita coisa que é lícita, a lei não proíbe, mas não é conveniente para nós. Então, precisamos ter cuidado, porque nas redes sociais nós abrimos uma porta na nossa consciência, ou melhor, na nossa mente, que guarda no nosso subconsciente aquilo que se viu e aquilo que se ouviu, aquilo que se leu. Por quê? Porque quando nos compenetramos naquela mensagem, naquele áudio ou naquele vídeo, nós estamos abrindo a porta e recebendo. E se nós recebemos coisas ruins e não lançamos fora, então nos contaminamos. Mas se nós examinarmos tudo, então vamos reter somente aquilo que é bom, aquilo que é mal, lancemos fora. Então nós temos nas redes sociais tudo o que quiserem encontrar. Pela internet se acha tudo. Não existe nada que se procure ali que não tenha alguma proposta. Só que devemos ter o cuidado da seleção. Somente guardar, receber ou aceitar aquilo que é bom. Os irmãos querem ver uma coisa? Quando nós recebemos um vídeo ou uma mensagem ou alguma coisa que desperta a nossa curiosidade, então pela nossa maneira natural e pela nossa forma de compreender, nós nos atemos àquilo, nós nos entregamos àquilo para conhecer, para ver, para saber até onde vai, o que é aquilo. E nisso que nós fazemos, nós abrimos a nossa porta. Estamos recebendo. Então tem coisas que são só nos ouvidos. É mais fácil de jogar fora. Mas quando inclui coisas que se ouvem e que se vê, então são duas portas pelas quais estas coisas vão entrar dentro da nossa memória. Uma por aquilo que se ouviu, outra por aquilo que se viu. Então são duas portas difíceis de fechar. Por quê? Porque os irmãos se lembram de fatos que ocorreram convosco quando eram crianças. As irmãs também, quando eram criancinhas, que aconteceu, nunca mais esquece. Se é coisa boa, é boa lembrança. Mas geralmente coisa boa não se lembra. Mas coisa ruim, de vez em quando o filme passa ali, olha, o que aconteceu quando eu era criança, quando eu era menino, quando eu era menina. Por quê? Porque entrou, irmãos, por algumas portas, não só por ouvir, mas pelo ver, pelo participar. De modo que fechar as portas para uma situação como essa é muito mais difícil. Porém, nós temos um recurso, irmãos, que os surdos precisam conhecer. Esse recurso é quando foge da nossa capacidade de nos livrarmos daquilo, então nós recorremos a Deus e pedimos: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E quando nós clamamos assim, irmãos, a virtude que tem não é o sangue físico do Senhor, não é isso, mas a virtude que está no poder do sangue que Ele derramou na cruz por nós, limpa a nossa consciência.
E se havia em nós algum erro, alguma desobediência, a consciência registrou, mas o sangue de Jesus Cristo limpa a nossa consciência dos nossos erros. Entenderam, irmãos? Esse é o poder que nós temos conosco. Por isso, cuidado com as redes sociais, que são portas perigosas, que por elas entram então em nós, quando nós participamos, querendo entender, querendo ver e querendo conhecer. Depois, para se livrar, é difícil. Mas está aqui o conselho nesta noite. Jugo desigual. Para entender jugo, essa palavra diz respeito a um aparato que existia, deve existir até hoje, que se colocava no pescoço dos bois e prendia 2 bois num carro de boi, para eles puxar. Se esse jugo se os 2 bois fossem iguais, de tamanho, mais ou menos de idade e de força e de esperteza, então este jugo era igual, não machucava. Mas se pegava um boi lerdo e um boi muito esperto, punha a canga no pescoço deles, aquele que era esperto se machucava porque ele ia fazer força sozinho, e o que era lerdo se machucava porque ele ficava para trás, então não dava certo. Era um jugo desigual. Então, jugo, irmãos, é algo que prende 2 pessoas, no sentido da palavra. A desigualdade está em algumas situações que nós devemos de ter conhecimento. O primeiro jugo que nós consideramos que a desigualdade pode trazer problemas e traz, é quando um irmão ou uma irmã contrai um matrimônio com uma pessoa que é de uma outra religião, de uma outra fé, de uma outra igreja, de uma outra comunidade, que não tem a mesma fé que nós temos, que não acompanha a mesma forma de doutrina que temos. Então o casamento é um jugo, mas fica diferente. Enquanto namoram e são noivos, não dá muita diferença, porque o carro está no asfalto, ele anda sozinho. Mas na hora que carrega este carro, essa carroça, e põe no lugar que não tem asfalto e areia, aí tem que fazer força. E aí a coisa não vai, porque há desigualdade. Se ela serve a Deus conosco e ele não, ela entra em aflição. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu tenho que congregar hoje. Fala, não, você precisa ficar comigo, afinal de contas você casou comigo. Como é que você vai querer ir na igreja? Não precisa ir na igreja, você não vai. Pronto, estragou o casamento. Ou vice-versa. Se é ele que é crente e ela não, pode acontecer essas desigualdades que acabam trazendo dores e sacrifícios. E a bênção de Deus é aquela que nos dá alegria, mas não acrescenta dores. Então, este é um jugo que não é igual. Mas existem muitos, então vamos ler aqui. Aqueles que são batizados em querer agradar a Deus e também ter mais força para servir a Deus, não deverão se casar nem namorar com pessoas não batizadas ou de outras denominações ou estranhas à fé. Quem não serve a Deus carrega um fardo pesado do pecado e não tem responsabilidade com a salvação. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30. Casamentos ou sociedades com pessoas estranhas à fé é um jugo que não é suave. Caso alguém batizado se casar com quem não é batizado, o ministério julgará a situação. Aquele que é batizado, logo que iniciar um namoro, deverá comunicar ao ministério. O ministério irá analisar as condições e orientará no que for necessário. Aquele que depois de batizado for para o mundo e pecar, o assunto deverá ser considerado pelo ministério e poderá perder a liberdade na igreja. Mas é assim, irmãos.
A comunhão nossa é com os membros que pertencem ao mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Os irmãos vejam, um implante de um membro ou de um órgão de um outro corpo, nem sempre eles são aceitos pelo corpo. Dependendo da situação, pode haver rejeição. No caso, se a pessoa ela pertence a uma outra denominação, como já dissemos, ela tem a responsabilidade dela dentro daquilo que ela conhece, que não é par para aqueles que têm a responsabilidade de servir e de agradar a Deus. Então, quanto a casamentos, devem procurar um matrimônio, ou o moço ou a moça, dentro do meio do povo de Deus, entre a nossa irmandade. Deus é quem provê a necessidade de cada um. Não buscar isto fora, porque, como disse, trazendo isso para um matrimônio, ou mesmo para uma sociedade, numa empresa, nem sempre os princípios são iguais e os entendimentos podem trazer enormes dores de cabeça que levam a pessoa até se enfraquecer na fé. Agora tem aqui um outro que fala sobre pecados e fraquezas. Para agradar a Deus, precisamos nos consagrar a Ele. Estamos cercados por espíritos contrários que lutam para nos fazer pecar. O pecado consiste em desrespeitar o que é apresentado em Atos 15, versículo 20, ou seja, se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Também é pecado matar, trair, roubar e mentir, entre outras coisas. A palavra de Deus nos ensina em Tiago, capítulo 4, verso 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. As fraquezas são males menores que devem ser eliminados buscando-se a Deus. Se as fraquezas aumentam, poderão se transformar em pecados. Mágoa, rancor, fingimento, desprezo, humilhação, orgulho, soberba, espírito de grandeza, não perdoar e não pedir perdão, também são males que nos afastam de Deus. Se não forem vencidos esses pequenos erros ou fraquezas, poderão se transformar em pecado. Existem pecados que levam à morte da alma. O pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo, escrito em Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. Também em Gálatas, capítulo 5, versos 16 ao 26. Falam das obras da carne e os frutos do Espírito. Nos versos 19, 20 e 21, o apóstolo cita as obras da carne que impedem o homem de salvar a sua alma: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, invejas, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Aqui está feita uma boa exposição sobre as diferenças que existem dos pecados e das fraquezas. O apóstolo João, ele fala muito sobre os pecados. E, não tendo compreensão, pode pensar que os pecados que ele fala ali são os pecados que levam à morte, mas não são as fraquezas que as pessoas cometem por negligência ou mesmo desobediência, mas que são erros que a pessoa não mata a sua alma com aquilo, apenas, como o Senhor deu hoje na palavra e também no conselho, que acaba destoando e nos faz acabar, de certa forma, nos comprometendo diante de Deus.
E os pecados, então, existem os pecados que são pesados. Esses devemos ter o cuidado para não cairmos nele, porque os que pecam, dependendo do pecado, como o caso, por exemplo, da prostituição, o adultério, diz a palavra, os adúlteros, o Senhor os julgará. Então, é necessário ter este cuidado para não ser envolvidos em pecados. Fraquezas, é impossível libertar-se delas, mas o Senhor é quem nos fortalece para nós podermos agradar a Deus e não sermos vencidos por estes sentimentos. Temos aqui também uma explicação de emulações, que significa competição, disputa e concorrência, leva a pessoa a tentar igualar-se a outrem ou ser superior a outrem. Estes cuidados devem estar em nós, porque isto não é agradável a Deus. Devemos sempre procurar ser um menor do que o outro, não superar o outro. No mundo, nas disputas, existe sim a forma de superar em negócios, em trabalho, no emprego e assim por diante. Mas na nossa vida espiritual, não. Concorrência, competição e disputa jamais deve existir entre nós. Fala também da fornicação. A fornicação, irmãos, é o pecado da união de corpos fora do casamento. Isto é, entre solteiros, entre aqueles que não estão casados, que podem ser viúvos, divorciados, que fazem união sem estarem casados. Isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isso não deve existir, porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Então deve ter este cuidado. É diferente na Escritura, muitas vezes se considera igual o adultério e a fornicação. De fato, o peso do pecado é o mesmo, mas o ato é diferente. O ato conjugal, o extraconjugal, irmãos, é adultério. A pessoa é casada e faz-se corpo com estranho ao seu casamento, está adulterando. Mas aquele que não é casado, que é solteiro, viúvo ou divorciado, que não tem mais o comprometimento matrimonial, estes, se assim fizerem, unindo-se de corpos com outras pessoas, cometem o pecado da fornicação. Eu perguntei, mas não responderam. A leitura só a leitura. Tá bom. Tá bom. Então, precisa ler de novo ou não? Agora, vamos falar sobre também uma palavra que não é muito comum, mas ela existe, é um ato que acontece, mas não deve acontecer porque é um pecado. É o pecado da lascívia. Significa sensualidade exagerada. É o comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres da carne. Isto aqui é a verdadeira tradução desta palavra. Falando mais, um pouquinho mais sobre isso, essa sensualidade exagerada é aquela que a pessoa não consegue se conter, os impulsos carnais, e avidamente se entregam a ele. Isto é uma lascívia, que pode ser a pessoa só ou pode ser com outras pessoas, que pode ser fisicamente e pode ser também de forma indireta, que é através dos equipamentos que tem hoje, que faz então o contato virtual. Isto é uma prática pecaminosa diante de Deus. Devemos estar atentos e ter cuidado
para não estarmos praticando este pecado. Lascívia é a inclinação para os prazeres carnais fora do natural, entrando pelo caminho da depravação, adorando o próprio corpo, levando a práticas sensuais comuns àqueles que não servem a Deus. Como está escrito na palavra, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 24. Ao perder o temor, ocorre o distanciamento de Deus e o enfraquecimento espiritual. Quando é que é a vez dos irmãos falarem aqui? Os 4 últimos? Outro ponto, falsos deuses. Existe somente um Deus, e é a este Deus verdadeiro que devemos adorar. Ele nos prova a sua existência através dos milagres. Pela sua palavra, prova que nos conhece, revela nossos segredos e sabe o que estamos sentindo. Os outros deuses foram inventados pelo inimigo para desviar o homem do verdadeiro Deus. Os falsos deuses são de barro, ferro ou outro material e nunca provam ou provaram ter vida. O Senhor Jesus é o intercessor entre o Pai e a Igreja. Ele foi enviado à terra devido ao homem ter perdido a condição de alcançar a vida eterna no céu. O Filho de Deus sofreu, mas não foi derrotado. Venceu a morte e o inferno e trouxe ao homem a condição de se reconciliar com Deus. Os falsos deuses, a adoração a eles, levam a pessoa a um pecado que o Senhor abomina, cujo pecado chama-se idolatria, que é adorar aquilo que não é Deus. Este pecado é um pecado que o Senhor condena. E diz a palavra que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então é necessário ter cuidado para não se endeusar-se a si mesmo e não endeusar a ninguém, mas todos serem considerados naquilo que realmente são. Nunca ter em memória recurso de alguma coisa que não seja exclusivamente do nosso Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer recurso da pessoa a outro que não seja Deus, mas que tem em si veneração e adoração, comete o pecado da idolatria. Entendido, irmãos? Alguma coisa a mais a falar nisso? Cuidados na pandemia. Voltando, eu pulei. A dignidade para participar da Santa Ceia. Os que são batizados deverão manter-se em santidade para participar da Santa Ceia. Não podemos ter mágoa no coração. Caso tenhamos magoado ou ofendido alguém, é necessário pedir perdão antes da Santa Ceia. Também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. A Santa Ceia é um mandamento deixado pelo Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas, capítulo 22,
versos 19 e 20. Ela significa se lembrar do sacrifício e sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor das nossas almas. Por isso, o crente deve se examinar para poder participar dignamente do pão, corpo do Senhor Jesus, e do cálice, que é o sangue do Senhor Jesus. Não deve ser semanalmente, pois assim se tornará rotina e alguém pode deixar de dar o devido valor. Em comunhão com Deus, o conselho dos anciãos mais antigos alcançaram de Deus entender que a Santa Ceia deve ser realizada uma vez por ano. Aqui, irmãos, a pessoa, para estar em condição digna para participar da Santa Ceia, deve estar dentro do que foi já escrito aqui, em paz, com seus familiares, com a Irmandade, com todos, e principalmente em paz com Deus. Não é suficiente eu estar em paz com todos os irmãos aqui, que nós fôssemos ter aqui hoje, por exemplo, a Santa Ceia. Então eu digo, estou em paz com todos aqui, graças a Deus. Nada contra ninguém e não tenho conhecimento que alguém tenha algum sentimento. Muito bem, mas não é só isso. O principal é a comunhão com Deus. Porque o que me adianta eu estar bem com todos vós, mas em inimizade contra Deus pelos meus atos, que não ofendeu a ninguém. Meus atos não ofenderam nem o irmão, nem a irmã, mas muitas vezes ofendeu a dignidade do Senhor. Então, é necessário estar em paz, primeiro, com Deus. Então, Paulo escreveu aos Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós erramos, nós falhamos e podemos estar diante de Deus sem paz. Podemos até estar tranquilos, mas a nossa paz com Ele está rompida por causa de um ato que eu cometi ou que nós cometemos. Então, como é que faz para voltar à minha dignidade? É reconciliar com Deus pela fé em Jesus Cristo. O que é reconciliar? É pedir perdão, reconhecer que falhou, que errou. Então me perdoe, irmão. Me perdoe, irmão. Por quê? Porque eu estou agora buscando justificar-me. Vocês me perdoem porque eu errei. Eu falei o que não devia, mas estou arrependido. Os irmãos me perdoem. É claro que os irmãos perdoam. E é claro que o Senhor Deus também perdoa quando há um coração puro e sincero diante dEle. Então essas são as condições que precisamos ter para podermos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mais alguma explicação, irmãos? Está bem assim? Cuidados na pandemia. Devemos estar atentos a todas as orientações divulgadas pelos meios de comunicação para nos prevenir das doenças e principalmente agora nesse momento de pandemia. Estamos num novo tempo. Tenhamos atenção para não abandonar os cuidados e depois sofrer as consequências dessa terrível contaminação. Usar sempre máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos e sair de casa somente se realmente for necessário, orar muito e manter a paz dentro do lar e colaborar nas tarefas domésticas, sentindo que estão entrando em depressão ou pânico,
Não escondam da família. Se preferirem, falem com o ministério. É importante buscar ajuda médica. Está bem redigido este ensinamento, ou esta advertência dos cuidados que devemos ter agora, irmãos. Mesmo quando estamos reunidos, agora estamos aqui todos distantes uns dos outros. Mas quando termina, geralmente nos juntamos outra vez, às vezes descuidamos, tirando até a máscara. É necessário cuidar, porque o negócio ele é de grande risco, é sério. Quem pegou, se contaminou, se contagiou, sofreu muito e alguns até tiveram perda das suas vidas. Então, cuidemos com isso aí. Também nesses tempos, tem se multiplicado os problemas com a violência doméstica. Nós agora somos servos de Deus. A violência, o nervosismo e ofensas não podem mais fazer parte da nossa vida. Os casais devem se respeitar e se amar. Havendo alguma crise, devem orar juntos para vencer o inimigo. As agressões físicas não podem existir dentro do lar cristão. Advertimos então a todos, irmãos, que este mal está ocorrendo justamente por causa das quarentenas que todos estão enfrentando, tendo que ficar num espaço de confinamento dentro de casa, e às vezes tem filhos, tem crianças, muitas pessoas, e isso pode causar um mal-estar entre elas. De modo que é necessário ter o cuidado de manter-se no temor de Deus e na caridade. Violência nem em palavras, nem em gestos, porque existem gestos que levam a um sentimento de violência. Nervosismo, pessoas muito nervosas precisam controlar-se para não perderem os seus limites e ofender os que estão próximos. Então guardemos-nos com este conselho aqui, irmãos, porque isso é importante. Temos conhecimento de muita violência acontecida em lares de nossos irmãos, principalmente violência contra crianças e contra mulheres. Pais que não têm paciência com as crianças e agridem fisicamente, mandam embora de casa ou agem de uma maneira desumana. Isto, além de crime, também é um pecado diante de Deus. E a agressão contra a mulher também é crime. Tem lei que protege a mulher e a palavra de Deus condena os agressores. Então cuidemos para nos mantermos como realmente somos, filhos de Deus, e com direito a entrar no santuário de Deus pela fé. Agora tem mais aqui alguma coisa, os irmãos, por favor, venham aqui passar então. Sim. Só girar o microfone. Eu vou sentar, viu? Não, irmão, por favor, é rapidinho só. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, louvado seja Deus, que os conselhos que o Senhor já deu ao seu servo de ler e explicar, certamente estará trazendo um grande proveito para a vida espiritual de todos nós, que queremos um dia entrar no reino da glória de Deus. Irmãos, temos aqui um tópico pequeno para lembrar os nossos irmãos e irmãs surdos que ao chegar na congregação, chegar no culto,
Todos nós somos ensinados a fazer a nossa oração particular. Chegamos, sentamos, as irmãs naturalmente com véu já, e os irmãos ali também, cada um faz a sua oração particular diante de Deus. E é necessário também que os nossos irmãos e irmãs surdas entendam o que nós vamos explicar aqui. Somos ensinados a orar quando chegamos à igreja antes do culto. Os surdos devem fazer essa oração somente no pensamento e não sinalizar com as mãos o que está pedindo. Não é conveniente que os intérpretes conheçam o que está sendo pedido a Deus. Isto quer dizer que se o surdo chegar na igreja antes do culto e for fazer a sua oração, não deve sinalizar, porque pelos sinais, aqueles que entendem a língua de sinais estarão sabendo o que o irmão e a irmã está pedindo na oração. E aquela nossa oração ali, particular nossa, é entre nós e Deus, entre nós o Senhor. Então aquilo que nós pedimos em pensamento naquela oração, o Senhor, na sua imensa misericórdia, vai responder pela palavra, vai nos ensinar, como o Senhor fez nesta noite. Tá bom assim, irmão Edenir, os irmãos? Necessitando de ajuda. Necessitando de alguma ajuda no que se refere à parte espiritual, os irmãos e irmãs surdos deverão procurar o ministério de sua comum congregação. Se for alguma coisa referente a Libras, o assunto deverá ser levado ao ancião responsável por Libras naquele setor. Irmãos, todos servos de Deus têm um imenso prazer, principalmente nós, os anciãos que atendemos a parte da Libras, de, enfim, dar atenção aos nossos irmãos e irmãs surdos para esclarecer alguma coisa na parte espiritual. E ultimamente nós temos recebido bastante mensagens nesse sentido. Mas nós não podemos centralizar, irmãos, somente nos anciãos aqui em São Paulo. Então, cada um deve procurar o servo de Deus também da sua comum congregação. O irmão cooperador, o irmão ancião, da sua comum congregação, para esclarecer alguma dúvida que o irmão e a irmã têm na parte espiritual. E se for alguma coisa referente a Libras, então deve procurar o servo de Deus, o ancião, responsável por Libras daquela região, daquele setor, porque com referência a Libras, é este irmão ancião que terá orientações para dar. Da minha parte é só isso. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Sobre este assunto que Deus deu ao nosso irmão Abel de falar, de procurar o ancião da Libras, da sua região, também é importante que não enviem comunicado diretamente ao Brás, que o Brás vai repassar para nós e nós vamos devolver para o ancião daquela região. Então, o caminho mais curto é procurar logo o irmão daquela região. Certo, irmão Abel? Assistência durante a pandemia. Devido à suspensão dos cultos
os irmãos surdos não estão mais tendo oportunidade de conversar com os intérpretes. É importante que cada região organize uma escala de revezamento para que os intérpretes conversem com os surdos semanalmente. No caso, irmãos, nossos irmãos surdos que estão nos assistindo agora, tinham uma grande alegria quando chegavam na casa de oração. Às vezes eles chegavam antes do intérprete, ficavam ansiosos, aguardando o intérprete chegar. Quando o intérprete chegava, nós percebíamos no semblante deles uma alegria, por ter ali alguém que consiga entendê-los e conversar com eles. Então, enquanto o intérprete não chegava, nós percebíamos até uma aflição, às vezes aquela preocupação, será que ele vai chegar? Então, essa comunicação depois do culto também com o intérprete terminou. E os nossos irmãos estão dentro das suas casas agora, conversando com a sua família, só a rotina. E às vezes não tem como conversar outras coisas, e eles desejam uma comunicação a mais. E nossos intérpretes, por outro lado, nossos irmãos e irmãs, ficaram ociosos também. Não tem culto, não fazem interpretação no culto. Então nós podemos juntar aí essas duas necessidades e trazer uma alegria para os dois lados. Nossos irmãos intérpretes, em Guarulhos nós estamos com essa prática já, foi feita uma escala, nossos irmãos intérpretes recebem uma escala para naquela semana fazer uma ligação pelo WhatsApp e vídeo e conversar um pouquinho com surdos. Então, aquela semana ele é escalado para conversar com 2 surdos, 2 surdas. Na outra semana com outros. Desta forma, os intérpretes acabam conhecendo todos os surdos daquele setor, e os surdos conhecem todos os intérpretes. Abrem um caminho para novas amizades, vão conversar coisas da obra de Deus, às vezes tirar alguma dúvida, falar aquilo que estão ansiosos, as suas preocupações, dentro daquilo que a palavra de Deus também nos permite. Então é bom que todos os setores nesse Brasil afora que estão nos ouvindo agora, façam essa prática daqui para frente, tirem nossos irmãos intérpretes da ociosidade e tragam alegria a eles também, aos surdos. Desta forma vão praticar. Alguns intérpretes dizem, irmãos, nós estamos aqui sem fazer nada, estamos até esquecendo. Está aí o momento de se exercitar e trazer também uma alegria a todos. Certo, irmão Abel? Nesse caso, marca-se reunião com eles, como seria? Então, nesse caso, irmãos, tem aquele irmão que organiza a escala dos intérpretes na região, certo? Sim. Tem aquele irmão que organiza essa escala. Esse irmão, essa irmã, então ele vai junto com o ancião fazer essa escala para que haja esse rodízio entre os surdos e os intérpretes para conversarem, certo, irmão? Certo? Isso online? Isso online, vai ser feito pelo WhatsApp, né? É aconselhável nunca um irmão fazer uma visita online, um irmão com uma irmã. Sempre o cuidado, né, irmãos, de fechar a porta para o inimigo entrar. Sempre este cuidado, orar a Deus, e tudo que for conversado seja em santidade, em temor de Deus, e não permitir que nenhum outro espírito venha se manifestar neste momento, porque existe o perigo também, né? Certo, irmão Abel? Então é bom que às vezes um irmão jovem conversar com uma irmã jovem, um irmão casado conversar com uma irmã casada, é perigoso. Então façam isso de maneira que não venha a ter porta aberta para o adversário. Certo, irmão? Fechar a porta para o inimigo não entrar. Deus abençoe. Também sobre vídeos que nós recebemos, para não repassar, temos que ter muito cuidado ao repassar vídeos ou áudios com assuntos da congregação.
Muitos, sem saber, estão trabalhando para o adversário, fazendo ou repassando assuntos que tiram a paz e nos afastam da comunhão com o Senhor. Coisas, difamações, irmãos, críticas, e até, às vezes, pregações, que às vezes nós não temos confiança naquilo, que pode transmitir até um ensinamento errado. Deixemos isto para o ministério, nos santos cultos que Deus tem preparado online. O Senhor nos tem ensinado em todas as coisas. Então, começam a fazer vídeos com declamações e até com hinos, né, irmãos? Nós estamos preocupados em ter alguma coisa com os hinos sinalizados. Nos ajude em oração. Creio que Deus está abrindo um caminho, que teremos um hinário para os surdos, também de maneira não escrita, mas sinalizado, com uma sinalização, mas em vídeo. Então, nos ajude em oração para que possamos concluir esse trabalho. É um trabalho difícil, mas Deus está preparando isto também. Então, é isso, irmão Abel. Também, irmãos, nós temos um grupo de irmãos surdos, junto com os nossos irmãos intérpretes, que já vem há anos, né, trabalhando para encontrar sinais que facilitem também a comunicação com os nossos irmãos surdos. Muitas palavras, muitos assuntos não tínhamos sinais, não encontrávamos os sinais. Então o Senhor preparou que esse grupo vem trabalhando e estão sendo criados sinais, está se buscando aí fora nos dicionários para se encontrar sinais, e Deus está nos abençoando, e está evoluindo, e em breve nós teremos um bom número de sinais divulgados pelo site da congregação. Mas estes sinais aos irmãos surdos, nós levamos esta informação que eles se preocupam bastante, mas não há a aprovação pelos ouvintes, mas a aprovação e a finalização é feita pelos irmãos surdos. Eles é que aprovam. Às vezes há uma sugestão, sim, dos irmãos ouvintes, que conhecem bastante a Libras, mas isso daí, a aprovação final é dada pelos nossos irmãos surdos. É isso. Ainda a respeito da visita online, os irmãos acham que precisaria ter uma explicação um pouco mais ampla, no sentido de nunca ser, por exemplo, um intérprete sozinho, fazer uma visita online para um irmão surdo, ele seja um irmão ou uma irmã. Era bom. O nosso irmão Abel está lembrando que nós temos agora a facilidade pelo WhatsApp de fazer uma videoconferência pelo WhatsApp. Então nós podemos ter ali 2 irmãos intérpretes, um irmão, uma irmã intérprete, e junto ao surdo, em 3 conversarem. E nisso se fecha mais ainda a porta. É isso, né, irmão? Esse cuidado. Nunca fazer um irmão com uma irmã sozinho. Essa comunicação. Certo, irmão Salvador? Nós temos aqui também um levantamento que foi feito, apesar de alguns irmãos ainda não terem enviado as informações. Pedimos àqueles irmãos anciãos que ainda não enviaram um cadastro que foi encaminhado. Por favor, retornem para nós com urgência. Mas nós temos um levantamento aqui, irmãos, que temos 2.301 irmãos e irmãs intérpretes oficializados aqui no Brasil, e alguns fora do Brasil também. Nós temos surdos batizados, 1.377 surdos, e surdos testemunhados que congregam conosco, 631, total de 2.008, ao todo entre irmãos e irmãs surdos. Tem, entre esses 2.008, nós temos 289
irmãos ou irmãs surdas que não conhecem Libras, que só conhecem a linguagem caseira e têm dificuldade para também entenderem tudo aquilo que é transmitido nos cultos. Para isso nós também, Deus tem preparado um grupo que está sendo coordenado pelo irmão Abel, e um grupo piloto para nós depois entendermos como deveremos agir, ensinando ao surdo também a língua de sinais. Temos, estudando Libras no Brasil hoje, 6.032 irmãos e irmãs. Nós temos o GEL Online, que é aquele ensino à distância, que é também ali coordenado pelo nosso irmão Hilton de Araraquara. Temos 14, inclusive um deles no Japão. Então, ao todo, nós temos esses, entre online e presencial, 6.466 candidatos a intérpretes. E temos 200 grupos de estudo de Libras hoje atuando no Brasil. É isso aqui, né, irmão? Alguma coisa a mais? É isso, irmão. Deus seja louvado. Amém. Alguns dos irmãos têm algum assunto mais a apresentar, irmãos? Os outros servos de Deus. Aproveitando, irmãos, esta oportunidade, por esse grande número que nós ouvimos agora, nós temos 2.300 intérpretes oficializados, aprovados no BRAS 400, e temos 1.377 surdos batizados e 631 que são testemunhados. É uma necessidade muito grande, irmãos, de que os irmãos que interpretam, os tradutores, dê uma atenção com bastante carinho a esse trabalho. Na quarta-feira, o Senhor mandou a palavra e a ênfase grande da pregação esteve sobre aqueles que assistem na casa do Senhor. Os irmãos devem se lembrar, não é? Assistir na casa do Senhor é dar assistência, é atender, é estar ali disposto ou disposta a fazer aquilo que lhe compete. O ancião, ele deve estar disposto e, na medida da necessidade, atender os cultos, batismo, Santa Ceia, reuniões e assim por diante, aquilo que couber e for o seu mistério, no ministério que tem, como os diáconos, os cooperadores e os de jovens e menores. Todos nós temos um trabalho que assumimos, um compromisso diante de Deus. Depois, então, de tudo isso, temos também, irmãos, os trabalhos que são acessórios. Ou seja, o irmão é ancião, mas não é só atender culto, não é só pregar a palavra, atender funeral, reunião da mocidade, batismo, não é só isso. Os trabalhos que vierem, que lhe couber por responsabilidade dada pelo ministério. E Deus tem preparado de ser apresentados muitos irmãos para cuidarem de Libras no Brasil. Quantos tem? Os irmãos têm uma ideia? Quantos tem? Anciães? 300 anciães cadastrados no Brasil. E o trabalho deles, irmãos, é um trabalho de suma importância, porque, pelo que se vê, surdo tem em todo lugar. E aqueles que necessitam de orientação doutrinária, que necessitam de esclarecimentos quanto à doutrina, os irmãos anciães estão ali para isso. E não só para os surdos, porque o ancião não faz a tradução de sinais.
Mas os tradutores devem estar juntos quando for necessário algum aconselhamento, ou ouvir algum pleito de um irmão ou de uma irmã que são surdos, e o ancião deve estar ali. O que não deve acontecer de ter o intérprete e não tem o ancião, mas tem, só que ele não há disponibilidade para aquilo. E nós temos percebido que há, de certa forma, não digo negligência, mas uma certa displicência em alguns que não são presentes numa coisa tão importante diante de Deus. Então aqui lembramos os caros servos de Deus, anciãos. Tem diácono também envolvido, cooperador também. Anciãos e diáconos que assumiram o compromisso de cuidar da parte de Libras, que respondam isso diante de Deus, diante do povo e do ministério. Porque isso é uma competência. Se o Senhor deu isso, os irmãos estão sim sobrecarregados e até podem estar assoberbados de compromisso, mas lembramos que é para servir a Deus. Nós estamos assistindo na casa de Deus. Igualmente os que interpretam. Imaginem, chega um irmão surdo e aquele dia o intérprete não veio. Como é que ele fica no santo culto? Se por acaso é uma irmã que chegou ali e não tem quem interprete, isso é um prejuízo e traz um desânimo. A pessoa pode sentir-se menosprezada. Quem assumiu esse compromisso, vejam, quantas mil, são 6.000 que pretendem ser intérprete. E nós temos hoje de intérpretes estudando, se preparando, um número alto, candidatos, 6.000 que estão querendo ser intérprete. Mas nós temos 2.300 que já são. É preciso estar a postos. Sempre procurar dar atenção a isso, porque diante de Deus isso tem um valor. Porque a palavra de quarta-feira prometeu de abençoar os que assistem na casa do Senhor. Hoje mesmo nós temos, aí eu consultei o irmão, cerca de 30.000 que estão participando online conosco. É um bom número. Queira Deus que desses 30.000, pelo menos uns 29.000 tenham disponibilidade para servir nesta parte. Porque isso é um trabalho importante, irmãos, diante de Deus. É o que me veio avante de falar com os irmãos, que serve para valorizar o vosso trabalho. Porque às vezes, irmão, nós como seres humanos, nós gostamos de elogio. Ninguém diga que não, porque todo mundo gosta. Só que na obra de Deus não tem isso aí. Vai elogiar um irmão porque ele fez a vontade de Deus, se o próprio Senhor ensinou que depois de haver feito tudo, deve se considerar servo inútil. Deve ser útil sim na obra, mas considerar-se inútil e nunca pleitear um elogio. Então existem trabalhos que se faz na obra de Deus que ninguém sabe, mas também que não precisam saber, porque quem sabe paga é o Senhor, não é o povo. De modo que quem recebeu incumbência na obra de Deus, seja lá o que for, faça com alegria e depois de feito bem direitinho, ainda diga: Senhor, graças te dou, porque sou um servo inútil, uma serva inútil. É o que me veio avante. Alguma coisa a mais, irmãos? Irmãos? Então, não havendo nada mais, agradeçamos a Deus em oração. Amém.